casa, está no trabalho, está no seu carro, nosso muito obrigado pela audiência. E agora, nesse bloco, nós vamos falar de negócios, com possibilidades de conexões internacionais. Nós estamos recebendo o empresário joinvilense Ralph Henschingen, que está com a gente hoje aqui fazer um bate-papo sobre mercado, processos, conexões comerciais, experiências, porque o mundo dos negócios gira e com muita velocidade. Ralph, muito bom dia. Obrigado por estar com a gente, conversar com o ouvinte da Jovem Pan. Bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos. Prazer recebê-lo. A gente sabe, a gente até conversava aqui no intervalo, né? O senhor até comentava um pouquinho sobre as suas experiências internacionais, trabalhando para grandes empresas e, né, fazendo negócio também fora do Brasil. E recentemente na Interplast, a gente até mostrou isso aqui no Jornal da Manhã, sobre a presença de chineses por aqui. Qual é a avaliação que o senhor faz, né? O empresário e o mercado brasileiro devem ficar atentos a essa presença dos chineses aqui? Eles são uma ameaça ou são potenciais para negócios com a gente, hein? Qual é a avaliação do senhor? Pois agora, isso é uma reflexão muito interessante que nos cabe fazer, tá? E ela é bem profunda, ela tem vários pontos a serem abordados. Então é assim, ó. Lá na feira eu constatei que tinha em torno de 80, 90 estandes chineses, tá? Então, vamos refletir um pouquinho. Por que esses chineses vêm aqui e contratam um tradutor? Tá? Porque eles precisam se comunicar, correto? Mas sem tradutor eles não conseguem se comunicar com o brasileiro. Por quê? Porque o brasileiro não fala inglês. Tá? Então nós temos um problema, tá? Um ponto muito importante que é a comunicação. A comunicação é fundamental. Tá? E se nós olharmos ali no stand, tem aquelas mocinhas e os jovens, os rapazes lá, todos falam inglês. Eles não precisavam contratar ninguém para fazer a tradução. Então, quando você já tem um tradutor, você já tem algumas perdas. Eu chamo isso de perda de produtividade. E o brasileiro, no geral, claro que tem exceções, né? Ele acha que ele sabe falar inglês, mas ele não sabe, não. Quando chega na hora H para se comunicar e discutir em detalhes um projeto, um problema, ele pede socorro. Essa é a minha grande experiência. Mas então o empresário brasileiro perde muitas possibilidades de negócio nesse Eu momento. acho que perde porque... porque eu tenho certeza que perde porque a comunicação é fundamental. Então essa é uma vertente muito interessante. O que acontece na China? A China já há 30 anos atrás, né, eu vivi essa situação. Porque eu comecei indo na China em 1996, até hoje. E quando hoje eu vou na China, eu não preciso de tradutor. Eu ando em todo o país sem nenhum tradutor. Tá? Porque os jovens, né, eu estou falando dos jovens, eles falam inglês. Então o que acontece? O governo, há 30 anos atrás, ele privilegiou a educação. Tá? Então, a educação é o foco, e é o foco do sucesso. E comparando conosco aqui, tá, é complicado. Tá? Então, assim, são vertentes que nós temos que realmente analisar para nós termos melhor produtividade nas indústrias, melhor produtividade nos nossos negócios. Tá? Então, é basicamente isso aí. Tá? A educação é fundamental. Agora, assim, ó, vou falar um pouco dos nossos empreendedores aqui, que estavam lá. Isso lá é só um exemplo. Tá? Eu acho que foi a melhor feira que nós vimos nos últimos anos aqui no sul do Brasil. Tá? Porque faltou até a área para colocar interessados que queriam expor. Tá? Até uma área adicional de 2.000 metros quadrados eles ali colocaram. Tá? Então, o que acontece? Os empreendedores, tá? Nós temos um grande problema de liderança. Tá? Eu vou falar de 3 vertentes: liderança dos empreendedores, dos trabalhadores, tá? E do poder público. Então, o que acontece? Essas 3 vertentes, nós temos que entrar um pouco mais a fundo. Então, eu acho que para a gente não perder produtividade, passa pela liderança. Eu vejo assim no mercado geral, né, uma falta de liderança muito grande. Eu estou falando dentro das organizações dos empreendedores. Eu até nem gosto de chamar de empresário, porque hoje um empresário parece um palavrão, tá? Infelizmente. Tá? Então,
Estou trocando um pouquinho, é a mesma coisa, mas vamos pelos empreendedores mesmo. Eu acredito que um empreendedor devia ganhar uma placa todo mês, tá? Pela dificuldade, pela luta, tá? Para poder entregar, tá? Ou fazer os negócios dele. Então, o que acontece? Os trabalhadores também, quando começam o expediente de trabalho, tá? Aí vão lá tomar um cafezinho, aí uma hora já se perde em produtividade, e aí a gente fica sonhando com o fim do expediente. E a pergunta é a reflexão, a grande reflexão. O que nós fizemos, tá? Todos, eu estou incluindo todos aqui, no nosso tempo vago? Nós devíamos nos preparar melhor, nós devíamos buscar um pouco mais de conhecimento, nós devíamos procurar um pouco mais de comunicação, idiomas. Tá? Então, passa por aí. Eu me lembro, outro dia eu fui dar uma palestra na universidade ali, de uma turma de formandos, de umas 40 pessoas, só tinham 3 que falavam inglês. E um era estrangeiro. Aí eu perguntei, por que eles estão fazendo comércio exterior? Para viajar. Não para fazer negócio. Necessariamente. Então, não, mas é assim, eu estou trazendo isso aqui como reflexão, eu não estou criticando. Tá? Para refletir um pouquinho. Então, nós como brasileiros, como Brasil, hoje nós somos um follow me, nós somos seguidores. Nós temos que inverter isso. E como é que muda essa cultura de estudo, de busca de novas oportunidades, de aproveitar o tempo? Educação. Educação é o tema. Ô, Ralph, como é que o senhor está avaliando, né, a situação de Joinville e de Santa Catarina até como um todo, como sendo uma das portas de entrada para esses investidores ou empresários? O senhor acha que a gente está muito atrasado ou deu uma pequena melhorada, mas, é claro, pode melhorar ainda mais? Na realidade, dentro do contexto de um cenário mais amplo, nós vivemos num lugar muito, muito legal. Tá? Em todos os sentidos, como qualidade de vida, como negócios, como entrada de negócios, nós somos procurados. Eu participo do BRICS, tá? Eu tenho uma participação no BRICS recente, e nós estamos buscando, tem uma empresa enorme lá de um país lá da Rússia que quer construir aqui uma fábrica de tratores aqui no Brasil, e ela quer Joinville, tá? Ou a região de Joinville. Por quê? Porque tem mão de obra. Aqui nós temos uma cultura de trabalho muito diferente. Tá? E essa cultura de trabalho ela é muito boa. Tá? Então, isso significa que nós temos mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, nós temos gaps, nós temos que melhorar muito. Tá? Porque tudo melhora aqui. Tá? O crescimento imobiliário, as empresas que vêm aqui, as pessoas que querem morar aqui, que querem viver aqui. Então, nós temos que nos preparar em conhecimento. Tá? E quando a gente fala, né, o senhor comentou bem sobre a educação, sobre a questão de conhecimento, tá mais fácil a gente fazer relações comerciais com grandes mercados ou a competitividade está cada vez mais acirrada ainda? Qual é a avaliação do senhor quando a gente fala sobre o empresário brasileiro com oportunidades para fazer negócios lá fora e ampliar, né, o seu network, seus negócios também, mas com essas barreiras que o senhor falou, da questão de educação, de língua, de cultura? Excelente pergunta. Olha, assim, nós dependemos, né? Nós dependemos de materiais. Né? Nós temos que importar. Então, hoje, a facilidade de fazer relações internacionais é muito mais fácil do que há muitos anos atrás, do que ontem e assim por diante, do que no passado. Então, hoje facilita tudo, pela tecnologia. Mas, novamente, a gente não faz isso mais, a gente não faz isso com uma perspicácia muito que deveria ser, por falta da comunicação e de conhecimento. Então, para atingir outros mercados, outros fabricantes que podem nos fornecer componentes, né? Então isso passa tudo pelo conhecimento, não só pelo contato, né? A gente tem que conhecer, né? A gente tem que conhecer o produto, a gente tem que conhecer o que a gente vai fazer e buscar oportunidades que realmente contribuem lá na linha final do nosso custo, porque o nosso problema é custo, o nosso problema
é falta de produtividade. Tá? Então, o que eu vejo no mercado? O que eu estou no mercado? Tá? Eu faço isso todos os dias. Tá? Identificação de fabricantes fora do país, tá? Em qualquer lugar no mundo, tá? Para buscar custo para as empresas aqui. Tá? Então, nós temos que novamente olhar a preparação do conhecimento e da relação, porque a relação hoje é muito rápida. Tá? Então, o celular, o WhatsApp, por exemplo, o WeChat, aquilo é imediato. Então, assim, nós temos diferenças, né, de horários e assim por diante. A gente tem que estar conectado basicamente 24 horas, tá? De uma forma ou de outra. Resolver problema. Não adianta resolver um problema 24 horas ou 48 horas depois em função de fuso aí. Então, todos esses cenários, acho que traz uma reflexão, né, para que nós possamos buscar um outro patamar. Tá? Eu acho que o patamar que nós temos hoje, ele está muito aquém, mas muito aquém mesmo. Ô, Ralf, a gente comenta muito, né, e ouve muito falar em negócios, por exemplo, de empresas brasileiras com os Estados Unidos, com a própria China, né, com a Rússia. Na opinião do senhor, né, o senhor tendo toda essa experiência, aqueles empresários que nesse momento estão nos acompanhando, o senhor, qual dicas, né, o senhor daria e de qual nações, para prestar bastante atenção, que de repente poderiam ser possibilidades de novos negócios com os brasileiros? Bom, com quem a gente conversa, o foco é China. China. Tá? Eu acho que nós temos que ter um olhar diferente. Tá? Porque a China está ficando cara também. A mão de obra, o custo da mão de obra não é mais aquilo. Tá? Aliás, eles já pagam mais um operador de produção do que nós mesmos, em muitos lugares da China. Agora, também é complicado falar China. Na China tem várias regiões, né? Que nem o Brasil também. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, até com os custos do país, porque tem regiões que têm custos mais baixos, mais altos. Tá? Eu, por exemplo, eu sei como é que é a distribuição da energia elétrica, onde que tem os menores custos. Isso não é assim como aqui. Então, a gente tem que pesquisar um pouco mais também. Agora, a Índia. A Índia está com um PIB em torno de 6, 7, 7,5%. Por que não olhar para a Índia? Mas não só para a Índia, a África. A África está tendo performance e crescimentos diferentes. Tá? Coreia do Sul, Singapura, tem tantos lugares. A Europa, por exemplo, nós temos um outro detalhe, custos de frete, por exemplo. Os cenários da Ásia são muito ruins, tá? Porque eles são que nem uma onda, assim, tem um container custava há 2 anos atrás, vamos dizer, $1.000, hoje custa $8.000. Tá? Então, essa sazonalidade por influência da geopolítica, tá? Porque nós temos uma mudança política muito forte hoje no mundo aí, e isso afeta as empresas. E muita empresa não está olhando isso aí, não estão olhando esse cenário. Então, os impactos da conjuntura, tá, geográfica e a geopolítica, eu acho que o empresário, eu estou chamando a atenção de principalmente pequenos e médios empresários. Tá? Claro, porque estão focados ali em pagar as contas no final do mês. Mas aí entram os fatores que eu já comentei, liderança, formação de liderança. Tá? Então, isso é muito importante. Então, esses cenários, Estados Unidos, por exemplo, o que o Trump falava? Vamos buscar as coisas de volta, vamos fazer a América melhor do que nós temos hoje. Por quê? Porque lá no passado os investimentos iam tudo para a Ásia e ajudou a Ásia a crescer. Hoje nós temos problemas em todas as regiões. Tá? Então, Europa Central, por exemplo, os custos, por exemplo, dos produtos podem ser um pouco mais altos, mas pode se compensar com o custo das fretes que são mais estáveis do que da Ásia. Então, por exemplo, isso são cenários diferentes, olhares diferentes. Rússia, por exemplo. Tá? A Rússia é muito competitiva em muitos lugares. E por que não Rússia? E por que não aquele país? Então, nós temos o olhar, dentro da nossa empresa, um olhar completamente diferente do que é o normal hoje. Nós olhamos cenários onde é que tem
as melhores oportunidades. E aí a gente começa também a ensinar os caras o que a gente quer. Tá? A gente participa nisso. Por falar em oportunidades, Ralf, para a gente finalizar nosso bate-papo, a gente viu aí uma variação do dólar, do euro nas últimas semanas, o dólar disparou, o euro também, depois recuou um pouquinho e está nessa média ali. Qual a expectativa do senhor em relação aos próximos meses na economia brasileira? O que dá para a gente esperar para 2024 ainda no decorrer desse ano, economicamente falando, hein? Complicado é muito complicado esse cenário aí. Eu vejo os empreendedores muito preocupados com esse cenário, porque hoje, por exemplo, tem uma mercadoria que tá paga de um empresário e não desde abril, está lá na origem por causa do dólar. Tá? Porque se ele fizer essa importação, ele vai ter que pôr dinheiro em cima. Paga de novo, né? Paga de novo. Então, eu acho que o nosso cenário, né, político, tá? O Estado não contribui. O Estado não contribui em nada. Desculpa, assim, para quem sente, para quem trabalha, para quem tem que pagar a conta, o Estado só atrapalha. Então, são cenários aí muito difíceis. Nós temos o problema da produtividade, nós temos o problema dos custos, tá? E nós somos pagadores de impostos. O poder político, o Estado, não produz absolutamente zero. Ele não produz nada. E não vai mudar isso tão cedo. E não vai mudar isso tão cedo. Muito pelo contrário. Agora estamos ouvindo que a tributação vai para 28%, 27%. Vamos ser novamente o pior país do mundo nesse aspecto aí. Já estamos mal das pernas. Já estamos mal das pernas. Então, o que eu recomendo que as pessoas, todas as pessoas, desde a pessoa mais simples, pense um pouquinho em quem ele seleciona para nos dirigir politicamente. Nós vamos ter eleições agora, vereadores. Vamos pensar muito. Vamos selecionar as pessoas, porque tudo passa pela política. Tudo passa pela política. Tá? Ralf, gostaríamos muito, né, de agradecer a presença do senhor aqui, desejar muito sucesso e até uma próxima oportunidade aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito obrigado e eu estou à disposição. Tá? O meu telefone é 47999431385. Quem queira me contatar, por favor. Está anotado. E obrigado pela aula aqui para o ouvinte. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos.